Os mensageiros celestiais estão te dizendo neste momento: confie em mim mesmo quando você não compreender o que estou realizando. Meus caminhos são superiores aos seus caminhos. Todas as coisas estão cooperando juntas para o seu bem. Sua lealdade será recompensada. Minha graça é suficiente em todas as circunstâncias. Confie em mim agora mesmo. Eu estou com você sempre. Sei que você tem batalhado há muito tempo. O inimigo tentou fazer você perder a razão muitas vezes. Não tenha medo. Vou mudar as coisas e te abençoar diante daqueles que te atacam. Segure firme em sua fé e nas promessas que fiz sobre sua vida. Não volte para seus antigos caminhos. Você foi renovado em mim. Continue focado. Você não chegou até aqui para desistir agora. Sei que você se sente estressado, cansado e totalmente sobrecarregado. Vai ficar tudo bem. Eu te protejo. Mesmo se você se sentir sozinho, estou sempre do seu lado. Confie em mim. Eu cuido de você. Estou trazendo restauração. Você vai rir novamente. Vai confiar outra vez. Vai sorrir de novo. Sou capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você poderia pedir ou imaginar. Não desista de orar a Deus. Ore com fé e com uma mente clara. Quando orar, sempre confie nele e tenha fé que suas orações serão atendidas. Seja paciente em momentos de dificuldade e nunca pare de orar. Ele escuta o que não é falado e compreende aquilo que não é explicado, pois seu amor não funciona nos lábios ou na mente, mas no coração. As coisas vão melhorar, acredite nisso. Tudo o que você está atravessando agora está te preparando para as bênçãos mais maravilhosas da sua vida, que ainda estão por vir. Apenas confie que em breve você vai colher os frutos do seu esforço. Seja paciente, seja presente, seja grato. É hora de curar feridas que não foram curadas. Deixe para trás o que não está mais servindo, mas sim drenando você. Você merece estar completo e feliz. Você está pronto para brilhar sua luz tão intensamente que outros possam ver o próprio caminho para sair da escuridão também. Às vezes, o universo te recompensa mais do que você sonhou para mostrar que você merece mais. Você foi feito para mais e deveria estar pensando ainda maior. Esteja preparado para encontrar as oportunidades que estão vindo em sua direção com seu coração bem aberto. Bênçãos do universo estão a caminho. Às vezes, tem que ficar difícil para que você possa crescer mais sábio e mais forte. Às vezes, precisamos suportar as adversidades para estar prontos para as bênçãos que estão vindo. Ame a jornada. Pense no melhor resultado possível para a sua situação. Foque sua energia nisso. Acredite e haja de acordo. Vai se desenrolar lindamente. As coisas vão funcionar ainda melhor do que você imaginou. Pare de pensar demais nisso. Antes de continuar, quero que você escreva nos comentários: eu ativo agora o meu escudo de proteção espiritual. Isso vai selar sua energia com a força dos anjos e impedir que qualquer sombra se aproxime. Agora siga comigo. Acredite em si mesmo e permita que o sucesso entre em sua vida. A mensagem de hoje: nenhuma das boas promessas do Senhor a Israel falhou. Todas foram cumpridas. Deus está abrindo um caminho para você mesmo que você não possa ver hoje. Espere que Ele apareça e faça o que prometeu. Deus nunca falha. A palavra de hoje diz: farei deles e dos lugares ao redor da minha colina uma bênção. Enviarei chuvas na estação certa. Haverá chuvas de bênçãos. Deus está abrindo as comportas do céu e enviando chuvas de bênçãos em sua direção. Você está prestes a ficar encharcado. Sua estação de transbordamento está aqui. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nenhum ataque é sofisticado ou bem executado o suficiente para derrubar a vontade de Deus. É a vontade dele que você seja abençoado e vitorioso. Então o diabo pode atacar o quanto quiser e a resposta de Deus ainda será a mesma. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E tenha certeza disso.
Estou com você sempre, até o fim dos tempos. 7 promessas de Deus. Estarei com você, te protegerei, serei sua força, te responderei, providenciarei para você, te darei paz, te amarei sempre. O Senhor está perto dos corações partidos. Ele resgata aqueles cujos espíritos estão esmagados. Deus está removendo a toxicidade da sua vida. O amor está vindo em sua direção. A cura está vindo em sua direção. Você vai ser mais feliz do que jamais foi. O Senhor diz: darei de volta o que você perdeu. Deus está te dizendo hoje: vou te recompensar pelos anos que o inimigo roubou. Anos que você passou sozinho, anos que você passou sendo maltratado. Você vai ter muita alegria, muita paz, muitos recursos e muitas oportunidades. O Senhor manteve cada uma das promessas que fez ao povo de Israel. Deus está te dizendo hoje: tudo vai dar certo. Estou no controle completo. Sei que você está se sentindo para baixo. Sei como está a sua situação financeira. Vejo as pessoas trabalhando contra você. Sei com o que você está lutando. Escute-me claramente. Não vou falhar com você, pois conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor. Planos para prosperar você e não para prejudicar você. Planos para te dar esperança e um futuro. Coisas boas foram liberadas do céu e estão indo para seu endereço. Os planos que Deus tem para você são maiores que os erros que você cometeu. Prometo neste exato dia que restaurarei o dobro para você. O dobro está vindo. Dobro de bênçãos, dobro de milagres e dobro de avanços. Você vai recuperar tudo. Nada estará faltando ou quebrado. Se essa mensagem tocou você até aqui, faça parte da nossa família espiritual. Ative o sininho e deixe nos comentários como essa palavra chegou ao seu coração. Seu testemunho pode ser a força que alguém precisa hoje. Deus está declarando restauração e recuperação sobre você e tudo que Ele decreta deve se manifestar. Receba isso e se alegre. Sei que as coisas têm sido difíceis para você. Você tem se preocupado tanto que não conseguiu dormir à noite. Entregue seus fardos para mim e eu te darei descanso. Espere em mim e deixe-me renovar sua força. Você está à beira do seu avanço. Você vai conseguir. Jesus morreu para que possamos ter vida. Por causa de Jesus, eu declaro: você vai rir novamente, vai amar outra vez, vai confiar de novo e será feliz novamente. Restauração, cura, bênçãos e favor estão entrando em sua vida em nome de Jesus. Amém. O Senhor lutará por você. Você só precisa ficar quieto. Deus está te dizendo hoje: sei que você está física e emocionalmente esgotado, mas precisa continuar seguindo. Vou te guiar por isso. Você vai conseguir. Você e sua família ficarão bem. Apenas fique firme e deixe-me lutar essa batalha. Ele fez tudo bonito em seu tempo. O tempo de Deus é sempre perfeito. Você pode não ver isso, pode não entender isso, mas confie que Ele está trabalhando as coisas para o seu bem. O Senhor lutará por você. Você só precisa permanecer em paz. A mensagem de hoje: Deus é maior que sua oposição, maior que sua doença e mais poderoso que seus inimigos. Ele te guiará por essa semana. Agora, por favor, abençoe minha casa para que ela possa continuar em sua presença para sempre. De fato, você, Senhor Todo-Poderoso, prometeu isso. Com sua bênção, minha casa será abençoada para sempre. Você não está lendo isso por acidente. Sua casa inteira está prestes a ser abundantemente abençoada. Reivindique isso. E ele disse a ela: filha, sua fé te curou. Vá em paz. Seu sofrimento acabou. Deus está te dizendo hoje: seu sofrimento terminou. Sua fé permaneceu forte durante a estação mais difícil da sua vida. Por causa da sua fé, vou te abençoar, favorecer e curar. Jesus olhou para eles e disse: com o homem isso é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Deus está te dizendo hoje: darei força quando você achar que não pode continuar.
Darei alegria quando você se sentir desencorajado. Farei um caminho quando parecer impossível, e Deus generosamente providenciará tudo o que você precisa. Então você sempre terá tudo o que precisa e muito sobrando para compartilhar com outros. Não fique surpreso quando você for abençoado de um lugar inesperado. Deus tem um jeito de te dar exatamente o que você precisa quando você precisa. Lance suas preocupações sobre o Senhor e Ele te sustentará. Ele nunca deixará os justos serem abalados. Quando você dá a Deus suas coisas, problemas, preocupações, dúvidas, Ele em retorno te dará sua paz, alegria e esperança. Não se preocupe com nada. Em vez disso, ore sobre tudo. Deus está prestes a enviar uma bênção em sua direção bem na hora certa. Há algo que você precisa que Deus faça que é sensível ao tempo. O diabo quer que você se preocupe, mas Deus está dizendo: não se preocupe, vou fazer isso. Apenas confie em mim e me louve antecipadamente. O Senhor lutará por você. Você só precisa ficar tranquilo. O inimigo está lutando contra você com tanta força porque você está à beira de um avanço. Fique firme. Confie na palavra de Deus. Não vacile. Não se distraia. Deus já resolveu as coisas para você. O diabo está derrotado. Não importa como pareça. Seja forte. Fale a palavra de Deus. Grandes coisas estão vindo em sua direção. O Senhor lutará por você. Você só precisa permanecer em silêncio. O inimigo está combatendo você tão intensamente porque você está prestes a ter um rompimento. Permaneça firme. Confie na palavra de Deus. Não hesite. Não perca o foco. Deus já arrumou tudo para você. O diabo foi vencido, independente de como as coisas pareçam. Seja corajoso. Proclame a palavra de Deus. Coisas grandiosas estão chegando para você. Considere pura alegria, meus irmãos e irmãs, sempre que enfrentarem provações de muitos tipos, porque vocês sabem que o teste da sua fé produz perseverança. As provações e circunstâncias difíceis que enfrentamos nem sempre estão lá para tentar destruir, mas às vezes é um teste de fé em Deus. Apesar disso, precisamos suportar e confiar em Deus. Não importa qual seja o motivo. Ore e confie em Deus quando estiver em dificuldade. Perseverar através de tempos difíceis é uma parte fundamental da jornada cristã. Deus está nos moldando para sermos mais parecidos com Jesus. Quando você não entende por que algo está acontecendo ou sente vontade de desistir, lembre-se, Deus está com você sempre. Ele está usando essas experiências para te moldar na pessoa que Ele quer que você seja. Encontre alegria na jornada, sabendo que Ele está trabalhando todas as coisas juntas para o seu bem e para a glória dEle. As provações que Deus nos dá fortalecem nossa fé. Você precisa provar a Ele que a bênção que está pedindo não será sua maldição. As palavras que dizemos vêm da atitude em nosso coração. Então, o que podemos fazer para manter nossas palavras agradáveis a Deus e mudar nossos corações de uma forma que seja aceitável a Deus é ler sua palavra, compartilhar a palavra de Deus com outros e orar. Essas são algumas coisas que podemos fazer para ajudar a mostrar nosso amor e compromisso com Deus. Uma vez que nosso coração esteja certo, nossas palavras seguirão. Então precisamos sempre pensar sobre as intenções que temos em nossos corações. As palavras que falamos devem ser cheias de graciosidade e verdade. Precisamos encher nossos corações com as Escrituras. Deus é firme, inamovível e inabalável. Ele é um lugar para onde podemos ir para refúgio e em tempo de dificuldade. Deus é bom e somente Ele é Rei. As coisas que dizemos aos outros podem tanto ajudá-los quanto machucá-los. As coisas que dizemos devem sempre sair com amor. Devemos sempre refletir Jesus Cristo e sempre lembrar como Jesus responderia. Agora, escreva nos comentários: meu coração é luz, e nenhum mal resiste a essa vibração. Essa afirmação
sela sua coragem, sua fé e seu renascimento espiritual. Jesus, tenha seu caminho em minha vida. Escolho sua vontade e seu caminho. Renuncio a cada mentira do diabo com a qual entrei em acordo, consciente ou inconscientemente. Pelo sangue, poder e autoridade de Jesus Cristo, amarro a voz de engano do inimigo. Eu te silencio agora, Satanás, e ordeno que você me deixe agora em nome de Jesus. Todo espírito atormentador, em todo espírito de caos e confusão, deve se curvar a Jesus agora. Doença mental e insanidade, exponho suas mentiras agora mesmo. Eu declaro que tenho a mente de Cristo e que minha mente está em paz, porque está fixada em você, Senhor Jesus. O Senhor não me deu um espírito de medo, mas de amor, poder e uma mente sã. Agradeço a você, Senhor, que onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Liberdade da escravidão mental, física e espiritual. Você é meu Deus, Jesus, e te coloco no trono do meu coração. Obrigado pela sua paz em minha mente, vontade e emoções. Eu me submeto à sua vontade. Eu te amo, Jesus. Obrigado pela sua liberdade. Só porque você usa uma cruz, vai à igreja, é batizado ou crismado e diz que acredita em Deus, não significa que quando você morrer, vai chegar ao céu. Todo mundo pensa que sendo uma boa pessoa, fazendo essas coisas para Deus, vai chegar ao céu, mas realmente não funciona assim. Ter um relacionamento com Deus é o único caminho para o céu. Se eu fosse bater na sua porta e dissesse, deixe-me entrar, e você não me conhecesse, você não me deixaria entrar. Mas se você me conhecesse e eu batesse na sua porta, você me deixaria entrar. Faz sentido. É assim que Deus vê isso. Se você o deixar entrar, Ele fará o mesmo por você. Todos nós estamos destinados a ir para o inferno pelos pecados que fazemos, até coisas simples como mentir, roubar e até odiar alguém. Mas porque Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para a terra para morrer em uma cruz e receber nossos castigos, somos perdoados por tudo. Mas isso não significa se arrepender e voltar a fazer e cometer esses pecados. Muitas pessoas não chegam ao céu. Arrependa-se hoje e seja uma dessas pessoas que chegam e faça boas escolhas. Esta vida é apenas temporária. Depois que você morre, é eterno. Jesus ama todos vocês. Sejam abençoados. Em tempos de crise, tudo se torna amplificado. As crises permitem que as coisas se tornem muito mais claras, mais altas e mais visíveis do que nunca, não apenas em nós mesmos, mas uns nos outros também. Embora as crises, em geral, ajudem a amplificar nosso senso de propósito, elas também tendem a amplificar nossa dor também. Aquilo que requer cura dentro de nós e dentro da sociedade como um todo se tornará muito mais visível. Em última análise, vindo à superfície para ser visto, curado e liberado. Embora sua dor tenda a se tornar visível e alta, reconheça que seu potencial inexplorado e poder se tornarão visíveis também, assim como suas qualidades internas e valores mais elevados. Antes de focar em algo de forma consistente, pergunte a si mesmo as seguintes questões. No que estou prestes a focar ou estou focando atualmente realmente merece meu tempo e energia? Ou no esquema amplo das coisas, vale a pena investir em mim mesmo ou dar momentos preciosos da minha vida para isso? É vital que você seja rigoroso sobre o que você dá sua atenção, pois aquilo em que você foca consistentemente está alimentando com sua energia e atraindo mais perto de você. Apenas dê seu poder àquilo que te eleva e eleva todos os outros mais alto. Algumas coisas simplesmente não merecem sua energia. Frequentemente, quando começamos a nos afastar mais da nossa zona de conforto, o desejo de correr de volta para o que conhecemos começa a se infiltrar em nossa consciência. No entanto, antes de decidir desistir ou voltar, deixe a poeira baixar. Quando você começa a se mover em direção ao desconhecido,
A poeira no caminho em que você está andando pode começar a subir e obscurecer sua visão. Até a poeira baixar, continue a focar em onde você está e no próximo passo que está prestes a dar. Certifique-se de deixar a poeira baixar antes de tomar qualquer decisão importante. Nunca desista de algo em um momento de medo ou raiva. Você não consegue ver as coisas claramente quando está operando a partir desse sentimento negativo ou frequência e perspectiva mais baixas. E se essa mensagem ressoou com você até aqui e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também precisam ouvir isso, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem precisa de esperança. Quando você se sentir melhor, será capaz de pensar com clareza e ver as coisas de uma frequência mais alta novamente, que é onde todas as respostas que você está procurando residem. Além disso, apenas tome decisões. Comece um novo projeto ou traga à tona um problema uma vez que você esteja em uma frequência mais alta, pois a intenção e a vibração inicial sempre determinam o resultado. Com o que você está se associando atualmente e consistentemente, aquilo com que você se associa de perto começará a entrar em harmonia e alinhamento com você, permitindo em sua vida tudo o que se sente assim. Quando você se associa apenas com o que passou, com como foi tratado ou com o nível em que está atualmente, nunca será capaz de transcender isso. Nada disso tem nada a ver com quem você realmente é. É algo pelo qual você passou e vai superar. Associe-se com grandeza, sucesso, merecimento, amor e tudo mais de natureza elevada. Na realidade, embora seguir Jesus e deixar tudo andem de mãos dadas, é necessário primeiro de tudo seguir Cristo para poder deixar tudo. De fato, apenas na medida em que eu o sigo, que ando em seus passos para me tornar seu discípulo pouco a pouco, eu descubro quão confusa minha vida está, quanto eu preciso ser libertado. No começo, estamos prontos para fazer sacrifícios radicais. Gostaríamos de deixar tudo, dar tudo. Mas muito rapidamente descobrimos que Deus sempre nos pede algo que não havíamos pensado. Às vezes até coisas aparentemente insignificantes, das quais somos incapazes de abrir mão. Seguir Jesus, portanto, é embarcar em uma verdadeira descoberta de si mesmo. Uma descoberta de todos aqueles apegos secretos, aquelas recusas não confessadas, aquelas feridas secretas. Gostaríamos de ter deixado tudo. Estávamos aspirando à liberdade. E aqui descobrimos, com uma espécie de desilusão, que às vezes pode levar ao desespero ou se transformar em cinismo, que estamos presos em nossa própria armadilha. E se formos um tanto lúcidos e honestos conosco mesmos, podemos ousar reconhecer que seguir Jesus, deixar tudo por Ele, está além da nossa capacidade. Então percebemos que, apesar de todos os nossos esforços e nossas boas resoluções, na verdade ainda nem começamos realmente. Mas, paradoxalmente, essa percepção de nossa resistência, de incapacidade de responder ao seu chamado, é talvez, na realidade, o fruto mais precioso, a coisa mais bonita sobre a experiência monástica. Pois quando consentimos com nossa própria pobreza, então Deus pode finalmente começar a trabalhar dentro de nós. Quando tudo parece obstruído, então a saída de emergência aparece. Quando não podemos fazer mais nada, então Deus pode finalmente começar seu trabalho. Um desejo de perfeição nos torna tão arrebatados com a bondade que buscamos que dia e noite nossos pensamentos são ocupados com isso, incapazes de concentrar ou desejar qualquer coisa além dessa sede intensa. Uma sede que é por união perfeita com Deus. Isso nos inspira a dizer corajosamente nas palavras do profeta: darei sono aos meus olhos ou sonolência às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma tenda para o Deus de Jacó. Oh, não! Não darei sono aos meus olhos, nem sonolência em timidez. E abençoada sede por justiça, que Deus não deixará de satisfazer enquanto perseverar.
Um desejo que amplia a capacidade e os caminhos da alma, para que ela possa derivar proporções generosas da influência divina e nos torna capazes de receber graças comuns com a amplitude e grandeza do próprio desejo. Finalmente, um desejo que suaviza todas as dificuldades, nos capacita a superar todos os obstáculos, impedimentos e tentações, encontrando todas as coisas fáceis, desde que possamos alcançar nosso objetivo desejado. Para alcançar esse tipo de perfeição, é necessário exatamente esse desejo. Como diz Santo Agostinho, a força dos nossos desejos forma a força dos nossos trabalhos e dores. Ninguém jamais empreende livremente o que é trabalhoso e doloroso, exceto para obter o objeto do seu amor. Os homens sábios, se eram realmente reis ou apenas chefes orientais caldeus ou astrônomos eruditos, não é o menos importante. Seus corações estavam cheios de sabedoria e das aspirações de sua raça, e é isso que realmente nos importa. Apenas homens do mais alto tipo poderiam ter empreendido tal jornada para tal propósito. Eles trouxeram todo o anseio de seu povo com eles para o lugar do encontro, para seu cumprimento. Através do deserto, passando por palácios reais, as bibliotecas dos eruditos e as câmaras dos sacerdotes, eles terminaram sua jornada finalmente em uma manjedoura em um estábulo pobre. Aqui, novamente, temos um tipo distinto. O segredo dessas pessoas é tão claro quanto no caso dos pastores. Eles são os homens com olhos claros que investigam as coisas até suas profundezas mais profundas. Eles têm uma fome e sede reais por conhecimento. Eu sei o que isso significa agora. Eles são capazes de chegar às decisões certas. Eles subordinam suas vidas ao fim em vista e voluntariamente viajam até os confins da terra em busca de conhecimento, seguindo uma estrela, um sinal, obedecendo a uma voz interior que nunca teria se feito ouvir, senão por sua fome e a intensa vigilância que a fome produz. Eles acreditaram naquela voz mais implicitamente do que acreditaram nas realidades tangíveis da existência mortal. Tais homens são régios em cada impulso. Eles podem se elevar acima de toda situação, mesmo quando envolve grande sofrimento. A seriedade convincente de sua busca, a persistência inabalável de sua procura, a grandeza real de sua dedicação, esses são seus segredos e é sua mensagem para nós e seu julgamento sobre nós. Por que tão poucos veem a estrela? Apenas porque tão poucos estão procurando por ela. O que estamos procurando de qualquer maneira? E onde encontraremos um anseio genuíno, tão forte que nem fadiga, nem distância, nem medo do desconhecido, nem solidão, nem ridículo nos impedirão? Apenas tal desejo apaixonado pode impulsionar a persistência que se contenta em se ajoelhar, mesmo quando o objetivo final acaba sendo um estábulo simples. Aqueles capazes de tal dedicação penetram no coração das coisas e entendem por que esse deveria ser o resultado. 1000 anseios secretos do espírito e do coração pavimentaram o caminho para a fé. Eu disse essas coisas a vocês para que minha alegria possa estar em vocês e que sua alegria possa ser completa. Eu dou a vocês um novo mandamento: que se amem uns aos outros. Assim como eu amei vocês, vocês também devem amar uns aos outros. Jesus, após a última ceia, na paz e tristeza da noite, você falou em palavras fabulosas que chegaram até nós através dos séculos. O mundo frequentemente as esqueceu e ainda as esquece, mas o menor de seus filhos pode senti-las pulsando em seu ouvido e em seu coração. Após a refeição, ressoou como um refrão abençoado as últimas palavras de Cristo, um apelo por amor entre as pessoas e por amor das pessoas por Deus. Amem-se uns aos outros. Esta é a lei, o mais alto testamento daquele que é amado. Amor.
Aquele que cessou de amar não é cristão, não é discípulo de Cristo. Não há exceção a isso. Aqueles que estão separados de nós por nascimento, educação, todos têm direito ao nosso amor. Todos devem ser irmãos e irmãs para nós. Eles não estão todos diante de Deus, amados por Deus. Cada um não tem uma alma como a nossa, que deveria ser apenas mais preciosa para nós por estar longe, longe da luz. Abramos nossos corações para acolher toda a humanidade. Ao toque de Deus, ressoemos com cada pensamento generoso, cada afeição humana. Aprendamos a encontrar em cada alma o ponto em que ainda está em contato com Deus. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em Valeu demais para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. Em sua ascensão espiritual e em sua busca por uma união mais próxima com Deus, você não deve se permitir relaxar ou escorregar para trás, mas seguir em frente até ter obtido o objeto de seus desejos. Siga o exemplo dos alpinistas. Se seus desejos se desviarem atrás dos objetos que passam abaixo, você se perderá em atalhos e incontáveis distrações. Sua mente se tornará dissipada e puxada em todas as direções por seus desejos. Seu progresso será incerto. Você não alcançará seu objetivo, nem encontrará descanso após seus trabalhos. Se, por outro lado, o coração e a mente, guiados pelo amor e desejo, se retirarem das distrações deste mundo e, pouco a pouco, abandonarem coisas mais baixas para se recolher no único bem verdadeiro e imutável, para habitar lá, firmemente presos pelos laços do amor, então você crescerá forte e seu recolhimento se aprofundará. Quanto mais alto você subir nas asas do conhecimento e desejo, aqueles que alcançaram isso habitam como por hábito no bem soberano e se tornam, por fim, inseparáveis dele. A vida verdadeira, que é o próprio Deus, se torna sua posse inalienável para sempre. Livres de todo medo das vicissitudes do tempo e mudança, eles descansam no gozo pacífico desta felicidade interior e em doce comunicação com Deus. Seu lar está para sempre fixado dentro de suas próprias almas em Cristo Jesus, que é para todos que vêm a Ele o caminho, a verdade e a vida. A graça de Deus é uma semente que não devemos sufocar, mas que também não devemos expor demais. Ela deve ser nutrida no coração e não ser feita para aparecer muito aos olhos das pessoas. Existem dois tipos de graças, pequenas em aparência, mas das quais, no entanto, nossa perfeição e nossa salvação podem depender. Primeiro, há a luz que revela uma verdade para nós. Devemos cuidá-la cuidadosamente e estar em guarda para que ela não se apague por nossa própria culpa. Devemos usá-la como regra em todas as nossas ações, para ver aonde ela nos leva e assim por diante. Em segundo lugar, é um movimento que nos leva a algum ato de virtude em certas ocasiões. Devemos ser fiéis a esses movimentos, porque essa fidelidade, às vezes, é a chave para a nossa felicidade. Uma mortificação que Deus nos inspira a praticar em certas circunstâncias, se ouvirmos sua voz, talvez produza grandes frutos de santidade em nós. Enquanto o desprezo que podemos ter por essa pequena graça pode ter consequências muito fatais, como aconteceu quando favoritos caíram em desgraça por terem falhado em conformidade em coisas muito pequenas. Tendo sofrido com aborrecimento uma pequena mortificação que eu não esperava, fiquei muito confuso por causa disso, reconhecendo assim o pouco amor que eu tinha pela cruz. O resultado foi que eu tinha razão para acreditar que todos os desejos que eu sentia em diferentes ocasiões de sofrer dor e humilhação eram apenas aparentes. Ou, pelo menos, eu imaginei nesses contratempos algo diferente de Deus e da cruz de Jesus Cristo.
Como nosso Senhor continuou, em sua misericórdia infinita, a tomar ocasião de minha própria ingratidão para me dar graças frescas. Ele providenciou para que uma luz viesse na esteira dessa confusão, que me fez entender que o amor da cruz é o primeiro passo que devemos dar para ser agradável a Ele. Deus te deixa neste estado para sua glória e seu próprio grande benefício. Ele quer que sua pobreza seja o trono de sua misericórdia e seu desamparo a sede da sua força. Não foi Deus quem colocou a força divina que deu a Sansão em seu cabelo, a parte mais frágil de seu corpo? Estamos sempre querendo isso e aquilo, e embora tenhamos nosso doce Jesus descansando em nosso coração, não estamos satisfeitos. E ainda assim, isso é tudo que podemos possivelmente precisar e desejar. Uma única coisa é necessária: estar perto dele. Agora me diga, você sabe, não sabe, que no nascimento de nosso Senhor, os pastores ouviram as canções angélicas e divinas dos seres celestiais? E isso é o que as Escrituras nos dizem. Mas em lugar nenhum diz que Nossa Senhora e São José, que estavam mais próximos da criança, ouviram as vozes dos anjos, ouviram a radiância maravilhosa. Pelo contrário, em vez de ouvir os anjos cantarem, eles ouviram o bebê chorando. E pela luz miserável de uma lanterna pobre, eles viram os olhos deste menino divino cheios de lágrimas e o viram tremendo de frio. Agora, me diga francamente, você não preferia ter estado no estábulo escuro que estava cheio do choro do bebê, em vez de estar com os pastores arrebatados de alegria e contentamento pela doce música celestial e pela beleza desta luz maravilhosa? São Francisco, um cordeiro entre lobos. Quem quer que pretenda reformar a Igreja com os mesmos meios usados para reformar a sociedade temporal, não apenas falhará em seu empreendimento, mas, infalivelmente, acabará se encontrando fora da Igreja. Digo que ele se encontra fora da Igreja antes que qualquer um tenha se dado ao trabalho de excluí-lo dela. Digo que é ele mesmo quem se exclui dela por uma espécie de fatalismo trágico. A única maneira de reformar a Igreja é sofrer por ela. A única maneira de reformar a Igreja visível é sofrer pela Igreja invisível. A única maneira de reformar os vícios da Igreja é produzir abundantemente sobre ela o exemplo das próprias virtudes mais heróicas. É bem possível que São Francisco de Assis não tenha sido menos revoltado do que Lutero pela devassidão e simonia dos prelados. Podemos até ter certeza de que seu sofrimento por essa conta foi mais feroz, porque sua natureza era muito diferente da do monge de Wittenberg. Mas Francisco não desafiou a iniquidade. Ele não foi tentado a confrontá-la. Em vez disso, ele se lançou na pobreza, mergulhando nela o mais profundamente possível junto com seus seguidores. Ele encontrou na pobreza a própria fonte e manancial de toda a absolvição e toda a pureza. Em vez de tentar arrancar da Igreja todos os seus bens mal adquiridos, ele a inundou com tesouros invisíveis. E sob a mão deste mendigo, os montes de ouro e luxúria começaram a florescer como uma cerca de abril. Ah, sim, estou bem ciente de que nessas questões comparações não valem muito, especialmente quando temperadas com um pouco de humor. Você ainda me permitiria dizer, no entanto, para ser melhor compreendido por alguns leitores, que o que a Igreja precisa não é de críticos, mas de artistas? Quando a poesia está em crise total, o importante não é apontar o dedo para maus poetas, mas escrever belos poemas. Assim, desobstruindo as fontes sagradas, para que possamos sentir uma facilidade de fazer em todas as ocasiões a vontade divina, devemos nos oferecer continuamente de antemão para abraçar em paz o que quer que Deus ordene ou queira. Santa Teresa se ofereceu a Deus 50 vezes no dia para que ele pudesse dispor dela como quisesse. E ela declarou sua prontidão para abraçar tanto a prosperidade quanto a adversidade.
A perfeição de nossa oblação consiste em nos oferecer a Deus sem reserva. Todos estão preparados para se unir à vontade divina na prosperidade. Mas a perfeição consiste em se conformar a ela mesmo na adversidade. Agradecer a Deus em todas as coisas que nos são agradáveis é aceitável para Ele. Mas aceitar com alegria o que é repugnante às nossas inclinações é ainda mais agradável para Ele. O padre Avala costumava dizer que um único bendito seja Deus na adversidade é melhor do que 6.000 agradecimentos na prosperidade. Devemos nos conformar à vontade divina, não apenas nas desgraças que vêm diretamente de Deus, como doença, perda de propriedade, privação de amigos, mas também nas cruzes que vêm até nós dos homens, mas indiretamente de Deus, como atos de injustiça, difamações, calúnias, injúrias e todos os outros tipos de perseguição. Mas você pode perguntar: Deus quer que outros cometam pecado nos prejudicando em nossa propriedade ou em nossa reputação? Não, Deus não quer o pecado deles, mas Ele deseja que suportemos tal perda e tal humilhação, e deseja que nos conformemos em todas essas ocasiões à sua vontade divina. Esta igreja recebeu as chaves do reino dos céus por causa de seus grãos de milho, agora gemendo entre o joio, mas destinados a serem empilhados manifestamente nos celeiros na separação final. Isso é para que nela, através do sangue de Cristo, pela operação do Espírito Santo, possa haver o perdão dos pecados. Nesta igreja, a alma que estava morta em seus pecados volta à vida novamente para ser vivificada com Cristo, por cuja graça fomos salvos. Mas não devemos ter dúvidas também sobre esta carne mortal que vai ressuscitar no fim do mundo, pois esta coisa perecível deve se revestir de imperecibilidade, e esta coisa mortal se revestir de imortalidade. É semeado perecível, ressuscitará imperecível. É semeado em desonra, ressuscitará em glória. É semeado incorporando uma alma, ressuscitará incorporando um espírito. Esta é a fé cristã, esta a católica, esta a apostólica. Acredite em Cristo quando Ele diz: nem um fio de cabelo da sua cabeça perecerá. E expulsando toda descrença, reflita sobre isso da melhor maneira possível. Quero dizer, algo nosso pode ser ignorado pelo Redentor como válido quando Ele não pode ignorar nenhum de nossos cabelos? Ou como podemos duvidar que Ele vai dar vida à nossa alma e à nossa carne quando, por nossa causa, Ele tinha tanto alma quanto carne nas quais morrer? E as depôs, quando morreu, e as recebeu de volta para que a morte não precisasse mais ser temida. No meio daquela chuva de pedras, quando outro poderia ter esquecido até mesmo aqueles que eram mais queridos para ele, Estevão confiou seus inimigos ao Senhor. Pois o que ele disse enquanto estava sendo apedrejado: Senhor, não impute este pecado a eles. Ele se entristeceu mais pelos pecados deles do que pelas próprias feridas. Ele lamentou a maldade deles mais do que sua própria morte, e ele agiu corretamente. Certamente havia muito em seu ato pecaminoso que deveria ter sido lamentado, enquanto não havia nada para se entristecer em sua morte. A morte eterna seguiu a maldade deles, enquanto a vida sem fim sucedeu sua morte. De alguma forma, queridos amados, imitemos a fé de um professor tão grande, a caridade de um mártir tão ilustre. Amemos nossos irmãos e irmãs na igreja, no mesmo espírito em que Estevão então amou seus inimigos. Às vezes, muito pior, não apenas falhamos em amar nossos inimigos, mas nem mesmo preservamos completa lealdade aos nossos amigos. Agora alguém pode dizer: não posso amar meu inimigo, que suporto todos os dias como um oponente extremamente cruel. Quem quer que você seja, preste atenção no que um homem fez a você e não considere o que você fez a Deus. Uma vez que você cometeu ofensas muito mais sérias contra Deus, por que você não perdoa um pouco a um homem para que Deus se digne a perdoar muito a você? O perigo da complacência, do conforto,
da mundanidade em nossos estilos de vida e em nossos corações, de fazer nosso bem-estar a coisa mais importante em nossas vidas. Este foi o caso do homem rico no Evangelho. Pessoas que se vestiam com roupas finas e diariamente se entregavam a banquetes suntuosos. Isso era o que era importante para ele. E o homem pobre à sua porta, que não tinha nada para aliviar sua fome, não era da conta dele. Não o preocupava. Sempre que as coisas materiais, o dinheiro, o mundano, se tornam o centro de nossas vidas, eles tomam conta de nós, nos possuem. Perdemos nossa própria identidade como seres humanos. Pense nisso. O homem rico no Evangelho não tem nome. Ele é simplesmente um homem rico. As coisas materiais, suas posses, são seu rosto. Ele não tem mais nada. Vamos tentar pensar. Como algo assim acontece? Como algumas pessoas, talvez nós mesmos incluídos, acabam se tornando absortas em si mesmas e encontrando segurança em coisas materiais, que em última análise nos roubam nosso rosto humano. Isso é o que acontece quando nos tornamos complacentes, quando não nos lembramos mais de Deus. Se não pensamos em Deus, tudo acaba plano, tudo acaba sendo sobre mim e minha própria vida confortável. O mundo, outras pessoas, todos esses se tornam irreais. Eles não importam mais. Tudo se resume a uma coisa: ter. Quando não nos lembramos mais de Deus, nós também nos tornamos irreais. Nós também nos tornamos vazios, como o homem rico no Evangelho. Não temos mais um rosto. Aqueles que correm atrás do nada se tornam nada. Escreva nos comentários: onde a luz habita, nenhuma sombra permanece. Esse é o seu decreto de proteção eterna. E agora, uma descoberta espiritual especial te aguarda. Algo que pode amplificar tudo o que você recebeu hoje. O link está no comentário fixo ou na descrição. Não ignore. Pode ser exatamente o que falta para selar sua transformação. Você chegou até aqui porque algo maior te trouxe. Não apenas o algoritmo, não apenas a curiosidade. Foi um chamado. Agora eu quero te convidar para fazer parte dessa família espiritual de verdade. Deixe seu testemunho nos comentários. Conte como essa mensagem tocou você. Diga o que mudou enquanto ouvia. Seu relato pode ser a força que alguém precisa hoje para não desistir. E se sentir no coração, ative o sininho. Não para mim, mas para você mesmo, para que toda vez que uma nova luz chegar, você esteja presente. Porque essas palavras não são minhas. Elas passam por mim, mas vêm de um lugar muito maior. E você merece continuar recebendo. Compartilhe esse vídeo com alguém que está sofrendo. Com alguém que você sente que precisa ouvir isso agora. Às vezes uma mensagem assim chega no momento exato. E pode ser você o instrumento dessa entrega. Estamos juntos nessa jornada. Não como seguidores e criador, mas como almas que se reconhecem, que sabem que a luz é real, que a transformação é possível, que Deus não abandona. Eu te vejo, te honro e agradeço por você existir. Até a próxima mensagem. E lembre-se, você nunca está sozinho. Nunca. A luz que te guia é mais forte do que qualquer escuridão. E essa luz está em você agora, ativada, acesa, eterna. Vá em paz, vá em força, vá em fé. Você é amado, você é protegido, você é abençoado. Amém. Sua jornada não termina aqui, ela está apenas começando. Cada palavra que você ouviu hoje foi uma semente plantada no solo fértil do seu coração. E essas sementes vão brotar, vão crescer, vão dar frutos que você nem imagina ainda. Confie no processo, confie no tempo de Deus. Ele nunca se atrasa, nunca falha, nunca desiste de você. Mesmo quando você desistiu de si mesmo, ele continuou acreditando, continuou trabalhando, continuou preparando o caminho. E agora você está pronto, pronto para receber, pronto para ser, pronto para brilhar. Não deixe o mundo apagar sua luz.
Não deixe as vozes negativas te convencerem de que você não é capaz. Não deixe o medo te paralisar. Você tem dentro de si uma força que move montanhas, uma fé que atravessa tempestades, um amor que cura feridas. E tudo isso veio de Deus, foi depositado em você desde o princípio. Você sempre foi escolhido, sempre foi especial, sempre foi destinado à grandeza. E agora é a hora de assumir isso, de se levantar, de caminhar, de viver a plenitude que sempre foi sua por direito. Os anjos estão ao seu redor. A proteção divina te envolve. As portas estão se abrindo. As bênçãos estão descendo. O milagre está acontecendo. Agora, neste exato momento, enquanto você respira, enquanto você sente, enquanto você crê, tudo está conspirando a seu favor. Tudo está trabalhando para o seu bem. Tudo está se alinhando perfeitamente. Você só precisa confiar, só precisa se entregar, só precisa dizer sim. Sim para a vida, sim para o amor, sim para a luz, sim para Deus. E quando você diz sim, o universo inteiro responde. As correntes se quebram, as portas se abrem, os caminhos se revelam. E você finalmente entende. Sempre foi sobre confiar. Sempre foi sobre ter fé. Sempre foi sobre acreditar que você merece. Porque você merece. Merece ser feliz. Merece ser próspero. Merece ser saudável. Merece ser amado. Merece viver em paz. Merece realizar seus sonhos. Merece ter uma vida abundante. E tudo isso está chegando. Está vindo em sua direção. Com força. Com velocidade. Com certeza. Prepare-se. Abra seu coração, abra seus braços, abra sua vida, receba. Receba tudo que foi prometido, tudo que foi preparado, tudo que foi reservado especialmente para você, porque você não está aqui por acaso. Você foi guiado, foi chamado, foi escolhido. E agora é a sua hora de brilhar, sua hora de vencer, sua hora de testemunhar o poder de Deus operando em sua vida de forma sobrenatural. De forma inexplicável, de forma milagrosa. Creia, receba, agradeça e testemunhe. Conte para o mundo o que Deus fez por você, porque seu testemunho vai salvar vidas, vai acender esperanças, vai fortalecer fés. Você é um instrumento, um canal, uma luz, e o mundo precisa da sua luz, precisa da sua história, precisa do seu amor. Então não se esconda. Não se diminua, não tenha medo. Seja quem você foi criado para ser. Viva o que você foi chamado para viver. Faça o que você foi destinado a fazer e deixe Deus cuidar do resto, porque Ele cuida, sempre cuidou, sempre cuidará. Você está seguro, está protegido, está guardado nas mãos do Todo-Poderoso. E nada, absolutamente nada, pode te tirar de lá. Vá em paz, filho amado. Vá em paz, filha amada. Você é mais forte do que pensa, mais capaz do que imagina, mais amado do que sonha. E sua vitória já está decretada, já está selada, já está garantida. Em nome de Jesus. Amém e amém.